Semana de 2 a 8 de fevereiro, uma semana em que ainda estamos com a força da lua nova aquariana, que aconteceu dia 29 de janeiro, e ao longo da semana teremos lua crescente em touro, Vênus entrando em Áries, Júpiter voltando ao movimento direto, e lembrando que semana passada, dia 30, Urano também voltou ao movimento direto. Mas o que esse astrologuês todo significa na prática? Antes, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Lucélia Oshiro e eu já convido você a se inscrever no canal, porque amanhã vão ter mais conteúdos para cada um dos signos através da leitura de tarô. E ontem eu publiquei um vídeo falando sobre um relato pessoal da minha iniciação no autoconhecimento através da numerologia. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou me pautar pelo texto que eu escrevi, pela análise que eu fiz, tá bom? Então, eu quero dar ênfase na energia da lunação aquariana, que vai marcar as próximas 4 semanas, tá? Lua nova é momento de semear e também é tempo de novidades. Em Aquário, vai falar do quê? Inovação, tecnologia, avanços para o futuro, causas sociais, redes sociais, sociabilidade, engajamento, senso de comunidade, de coletividade, de pertencimento, valorização da diversidade e da pluralidade de modos de ser, agir e pensar. Só tudo isso. Aquário é o aguadeiro que consolida o pensamento, ar fixo. Um pensamento voltado para o futuro, um pensamento racional que é capaz de enxergar as diversas faces, os vários ângulos das situações. Porque Aquário é regido também por Saturno. Sim, Aquário é regido por Urano e parece que faz muito sentido, porque Urano é aquele planeta cuja órbita é deitada, então é aquele planeta meio do contra, e Aquário é considerado aquele signo meio rebelde. Mas aí você fala, mas Saturno, o planeta do conservadorismo, parece meio contraditório que Saturno seja também regente de Aquário. Mas faz sentido. Por quê? Porque Saturno é aquele planeta que é o último planeta visível a olho nu. Por isso, Saturno estabelece limite entre o que é visível e o que é invisível. Mas não é só porque você não está vendo, porque é invisível a olho nu, que significa que não existe. Então, do ponto de vista do planeta Saturno, ele enxerga tanto para lá quanto para cá. Por isso, Saturno tem visão integral completa. Por isso, ele coloca limites na nossa vida, porque ele está vendo algo que você não está vendo. E você só vai ver com o tempo, quando tiver maturidade para isso. Quando tiver lá na frente, no futuro, que é a energia de Aquário. Então, faz sentido o signo de Aquário ser regido por Saturno e Urano? Sim, porque só há desestruturação, Urano, porque há estrutura, Saturno. Só há inovação, porque há obsolescência. Só há revolução, porque há tirania. A arte de vanguarda, por exemplo, só foi possível porque existia o academicismo, as regras. Saturno está em Peixes, fazendo um bom aspecto com Marte retrógrado em Câncer. Esse Marte retrógrado, cá entre nós, está atrasando a vida de muita gente nesse começo de ano, né? Em Câncer, é como se o nosso lado guerreiro estivesse fazendo aula de natação depois de adulto e aprendendo a nadar nas águas e nas mágoas, aprendendo a dominar as emoções e a não ser dominado por elas. A gente pode estar meio desajeitado em lidar com os nossos sentimentos, mas tem coisas que antes nos afetavam e que já não nos afeta tanto assim. Nas próximas semanas, podemos exercitar então esse desapego de certas carências, porque afinal de contas, nem tudo é sobre você. Você não é tão especial, você faz parte de um sistema maior do que você mesmo. Seja a sua família, seja a sociedade, seja a humanidade. Essa é a impessoalidade da energia aquariana.
E aqui eu quero trazer um exemplo para vocês, que esses dias eu vi um meme, né, que tinha 2 pessoas morrendo de dar risada, e aí vinha a frase, né, escrita assim: "Seus ancestrais", que eram esses morrendo de dar risada, né, "Seus ancestrais que passaram por guerras, escravidão, fome, 14 filhos, casamentos arranjados, migrações, 20 dias num barco", no caso do meu avô foi 40 dias, né, eles morrendo de dar risada quando você diz: "Eu perdoo vocês". Percebe? Percebe a arrogância que é você falar para os seus pais, para os seus avós, para os seus bisavós: "Eu perdoo vocês"? O quanto de coisas todo esse sistema, toda essa ancestralidade passou para que você pudesse estar aqui hoje? Quem é você na fila do pão, afinal de contas? Então é isso que está em voga agora, tá? Saturno, regente de Aquário, em Peixes, nos coloca nesse lugar de dissolução do ego. Tem muito mais coisas no oceano da vida, Peixes, que você não faz ideia. Bom, o que mais? Para ajudar, Urano está em Touro, retomando o movimento direto e também fazendo um bom aspecto com Marte. O que significa que a gente não precisa se apegar em tantas boias de salvação, porque aqui já começa a dar pé. Então a gente começa a se liberar de dependências ou incoerências, essas, né, que eu falei, por exemplo, emocionais e fazer o que precisa ser feito, nem que for derrubar muros para ir além dos limites da casa dos pais, entre aspas, daquele velho lugarzinho conhecido, como se a gente culpasse os pais pelos limites estabelecidos, tá? Então é fazer uma boa transgressão, como a gente diz nas constelações familiares. Em outras palavras, sair do mimimi. E por falar em mimimi, o mito de Aquário, o aguadeiro, é que ele era um belo rapaz que foi sequestrado por Zeus para servir o néctar dos deuses lá no Olimpo. E aí, o aguadeiro, ele não ficou no mimimi porque foi sequestrado. Ele aproveitou a oportunidade de estar lá no meio dos deuses e fez o seu serviço, fez o que tinha que ser feito. O aguadeiro alimentava os deuses. É um mês para prestarmos mais atenção à nossa alimentação. Não só comida e bebida, mas o que lemos, escutamos, aprendemos. E é para a gente aprender, porque a vida está nos ensinando o tempo todo. Nem sempre a gente aprende com a vida, mas a vida é bem pedagógica, então ela vai insistir e ela sempre vai mandar uma mesma situação até que você aprenda. Isso é o que a gente chama de ciclos repetitivos. Aquário rege o intelecto e é como se ele derramasse o conhecimento sobre a humanidade. Então, comece a estudar algo, está muito favorável para isso. E além disso, é como se nesse mês existisse uma abertura, uma porta de abertura para a sabedoria. Sabedoria não é algo que eu tenho, sabedoria é algo que eu acesso. E esse acesso está mais facilitado nesse mês. Essa sabedoria é para quê? Para que a gente compreenda que todas as coisas estão integradas, interconectadas. Aquário rege as conexões e pede que nos tornemos pontes, pontes de diálogo, de conciliação e de conhecimento. Existe um senso de solidariedade e humanitarismo muito aflorado. E aqui eu quero ler para vocês um trechinho desse livro que eu recomendo, Astrologia Cabalista, A Roda dos Meses, de Mário Meir. Não é a cabala judaica, tá? É a cabala ancestral, que é uma linha diferente que traduz os escritos sagrados, os escritos antigos, a partir do aramaico e não do hebraico, tá? Então ele pega a fonte original, que a tradução é diferente. Quando você traduz do aramaico para o hebraico, tem distorções, claro, né? Porque tinha religião envolvida. Bom, vamos lá. Esse mês reforça em nós o desejo doador humanitário, o desejo de salvar o mundo.
Esse mês nos estimula a olhar o cenário completo, mais amplo, o que nos leva a nos sentirmos comovidos pela sociedade, pelos menos providos, pelas pessoas mais carentes, pelos doentes. Porém, muitas vezes em detrimento das relações mais próximas. Esse é um desafio desse mês. Somos estimulados a ter uma profunda compaixão com os outros, mas certo desprezo pelo próximo. Algo como: eu amo a humanidade, o problema são as pessoas. Talvez tenhamos um sentimento muito puro pela humanidade e uma relação bem difícil com as pessoas. Se prepare. Hashtag fica a dica. A paz mundial começa em você e na sua relação com as pessoas que estão perto de você. Sol e Lua em Aquário. Esse mês, todos nós nos tornamos mais aquarianos, mais abertos e sedentos a novidade e mudanças. O símbolo de Aquário são as ondas eletromagnéticas, a eletricidade. Então, podem ser semanas eletrizantes, talvez, mas também fala de magnetismo e atração. E por falar em atração, Vênus está saindo de Peixes e entrando em Áries. O desejo e a conquista, o amor e a paixão, o que eu quero, eu vou buscar. Júpiter volta ao movimento direto e durante a retrogradação, desde 9 de outubro, a gente estava expandindo para dentro. Agora estamos prontos para avançar para fora, em novas conversas, novos aprendizados. Júpiter em Gêmeos, que sejam motivadoras, apaixonantes, estimulantes. Ao longo da semana, a lua crescente em touro ativa em nós a força do trabalho, pé no chão, mão na massa. Touro, onde está a lua, e Aquário, onde está o sol, são signos fixos de consolidação. Consolidação de ideias, Aquário, que devem passar pelo crivo taurino. Ser útil, prático, confortável e belo. A dica final, então, é: pense diferente, faça diferente, mas sem condenar aquele que é e pensa diferente de você. Você é só você, o outro é só o outro. Juntos, todo mundo faz parte dessa coisa genérica que a gente chama de humanidade. No fim das contas, estamos todos no mesmo barco, mas não precisamos ser manada. Veja e vá além do óbvio.